Como começar a falar de Silksong, né? Cara, eu acho que em memória recente, assim, de jogos que eu vejo na mídia por aí, se bem que ultimamente eu não tava tanto assim por dentro do mundo dos jogos, sabe? Como eu disse no meu outro vídeo sobre Hollow Knight, eu não sabia nada sobre esse jogo de besourinho. E eu só fui, né, basicamente. Só fui com zero expectativa e fui absolutamente positivamente surpreendida por Hollow Knight, né? E, cara, quando eu finalmente terminei Hollow Knight e cheguei em Silksong, eu já tava com uma expectativa alta, né? Porque Hollow Knight foi incrível. O mundo era incrível, a história era incrível depois que eu fui ler, né? Descobri mais sobre a história e tal. Depois que eu fui entender sobre o que que era a história, o que é que estava acontecendo naquele mundo, e eu fui, né, com o Silksong achando que ia ser uma continuação. Eu sempre fui com a ideia de ser continuação de Hollow Knight, né? E nunca passou pela minha cabeça de ser uma prequela, né? Porque, tipo, não fazia sentido ser uma prequela, porque a Hollow Knight foi criada em Hollow Nest, né? Nasceu, foi criada em Hollow Nest. Então, pra mim, sempre foi uma sequência na minha cabeça, né? Então, eu fui com essa expectativa de vai ser uma sequência e vai ser incrível, né? Porque a Hollow Knight foi incrível, então o Silksong vai ser incrível também. Cara, eu, assim, particularmente nos jogos que eu assisti em memória recente, não me recordo de um jogo que me impactou tanto como Silksong. Eu acho que mais até do que Hollow Knight, porque Silksong é simplesmente incrível. Tudo que Hollow Knight faz, Silksong faz melhor, assim. É como tá jogando uma versão 4K de Hollow Knight. Uma versão, assim, alta definição de Hollow Knight. Primeiro que a arte e o cenário são lindos, né? Já começa daí. O que Hollow Knight tinha de cenário incrível, Silksong parece que extrapolou, assim, num nível, num grau que é um absurdo mesmo. Os monstros são legais, os personagens são legais, os cenários são incríveis. A cidadela parece uma arquitetura mesmo feita por mãos humanas, não por mãos de besouro, tá ligado? E é um bagulho absurdo, eu acho, pelo menos. Eu fiquei tão sem palavras num grau que eu nem sei muito bem o que eu vou dizer aqui pra vocês. Eu acho que eu vou começar resumindo a história, né? Porque Silksong tem uma história tão complexa, ou se não, mais complexa do que Hollow Knight, né? E eu acho que um recap é necessário, né? Como o jogo é recente, né, e não teve esses 7 anos de desenvolvimento pra acertar o lore como teve Hollow Knight, o povo ainda tá descobrindo mais ou menos a história, né? Eu vi alguns vídeos falando sobre o que é a história, mas nenhum, assim, setado, né, se por realmente certo do que era, né? Mas dos vídeos que eu vi, eu compilei algumas informações, né, que fazem com que seja compreensível a história, mais ou menos. Bom, eu acho que tudo começa quando surge a Grande Manceda, né, que é o vilão do jogo. Vilão principal, né? E aí ela chega numa terra chamada Farlum, que em português ficou Fiarlongo, cara. A pessoa que traduziu Farlum para Fiarlongo não levou em conta a quinta série, tá? Não levou em conta a quinta série de jeito nenhum. Eu acho que Farlum faria mais sentido se fosse tear distante, alguma coisa assim, tipo, porque far é tipo distante e lum é tear, né? Então, tear distante, né? Acho que faria mais sentido ser essa tradução do que fiar longo. Porque, meu Deus do céu, fiar longo é mesmo. Se fosse um fiar distante, um fiar longe, podia até ser, mas fiar longo é foda. Enfim, isso não vem ao caso. Mas tudo começa com a mãe Seda, que chega aí em Fiar Longo. Eu vou chamar de Fiar Longo e a sua quinta série que desce aos pulos. Chega nesse lugar onde tem uma comunidade de besourinhos, que eu acho que foi mais ou menos como o Rei Pálido chegou na área de Hollow Nest, né? Que foi ele que criou o Hollow Nest lá. E aí ela chegou nessa área e vive essa ruma de besourinhos sem consciência, né? E como rei pálido, porque uma coisa que eu vi nas teorias, né, é que seres pálidos são seres superiores. E como seres superiores, aliás, superiores não, como seres pálidos, eles têm uma necessidade de governar sobre outras pessoas, né, outros besouros. E aí eu acho que a questão do ser pálido é que ele chega num lugar e você vai se curvar à vontade dele, quer você queira, quer não. Ou você vai pela comunidade junto, ou ele vai te controlar de alguma maneira. Enfim, vai acontecer isso, né? E outra coisa que eu descobri também é que todo ser pálido é um ser superior, mas nem todos os seres superiores são seres pálidos, né?
No caso, a Grande Mãe Seda, o Rei Pálido e a Dama Branca são seres pálidos e seres superiores, mas tem seres como a criadora dos ermos fúngicos e tal, que não é um ser pálido, ele é um ser superior só. Eu esqueci o nome dela agora, mas vou colocar aqui em algum lugar para vocês verem. E aí chegou a Mãe Seda nessa terra com esses besourinhos e começou a governar sobre eles. Só que diferentemente do Rei Pálido, a Mãe Seda tinha seda, né? Botando o nome dela, né? A Mãe Seda tinha seda. E nessa seda dela, ela conseguiu, de alguma forma, colocar essa seda dentro da carapaça dos besouros, de alguns besouros, e fazer com que eles evoluíssem e criassem um tipo de consciência, né? Igual como o Rei Pálido fez, só que usando seda. Então, o que aconteceu? Desses seres que saíram dessa evolução, desenvolveu-se a raça das tecelãs. O que são as tecelãs? Elas são seres que evoluíram devido à seda da Mãe Seda e passaram a produzir uma seda própria. Então, o que aconteceu? Essas tecelãs começaram a produzir a seda para meio que ficar, tipo, retroalimentando a Mãe Seda. Só que, com o passar dos anos, algumas dessas tecelãs começaram a não querer mais produzir seda para Mãe Seda, né? E, de alguma forma, elas descobriram, através da própria seda e das experimentações com música, que dava para colocar ela num tipo de hibernação. Então elas começaram a cantar, começaram a tecer a seda de uma forma que produzisse música, começaram a repetir essa música de novo, para poder colocar a Mãe Seda numa hibernação, porque algumas delas não queriam mais ser leais a Mãe Cedas e começaram a se enxergar como divindades também, que tem essa questão. Beleza. Começaram a cantar, mas cedo foi dormir. Nisso, o que aconteceu? As tecelãs, né, como eu disse no vídeo anterior, elas têm muita dificuldade em reproduzir, né? E como as tecelãs foram criadas, entre aspas, artificialmente pela seda da Mãe Seda, elas começaram a serem muito poucas para continuar cantando para manter a Mãe Seda dormindo, né, em estado de hibernação. Então, o que elas fizeram? Começaram a fazer os próprios experimentos para poder tentar selecionar alguns insetos que tivessem algum tipo de consciência para que eles continuassem cantando junto com elas para manter a Mãe Seda hibernando. Nisso, elas criaram e desenvolveram um sistema que era tipo como se fosse uma religião. E elas começaram a colocar na cabeça desses insetos que elas eram deusas e que deviam ser adoradas e que eles deviam cantar para adorar elas e tal. E nisso elas desenvolveram a cidadela, que é onde a Mãe Seda era mantida, né? E elas realizavam vários experimentos desses peregrinos para poder descobrir como manter eles funcionando, mesmo que eles morressem, né? Que a seda, ela tem tipo uma propriedade, eu não sei se curativa é a palavra certa, mas uma propriedade do tipo que permite você controlar cascas mesmo que elas estejam vazias. Eu esqueci o nome para isso, mas tem um nomezinho. Nisso elas construíram a cidadela e a missão delas era colocar na cabeça desses insetos para se tornarem peregrinos, para que eles fossem para a cidadela, para que ou eles participassem de experimentos para conduzir os estudos com a manipulação da seda, ou trabalhassem na cidadela como se a vida deles dependesse disso. Tem até um personagem chamado, acho que é Lone o nome dele, que ele parece um cavalo, que putz, a história dele é triste demais. Ele acredita que se ele trabalhar duro, ele vai conseguir a salvação. E, tipo, isso é muito triste, velho. Comentaremos mais sobre os plots alternativos mais pra frente, mas esse jogo é fantástico nesse aspecto, em plots que não são a história principal, eles serem bem marcantes, assim. Mas, enfim. Aí o que aconteceu, né? Tempo, as tecelãs foram, né, morrendo, se esvaindo, e nada delas conseguirem a divindade que elas tanto queriam, né? Elas se consideravam deusas, mas a divindade que elas tanto queriam nunca vinha. Até porque não dava, né? Elas não são seres pálidos como a Mãe Seda era. Nisso, algumas delas decidiram continuar por lá, mas outras decidiram fugir. E dentro dessas outras que fugiram, tinha a mãe da Hornet, a Hera. A Hera fugiu de Farlum, né? Essa é a terra da mãe da Hornet. Algumas fugiram de lá em busca de uma vida melhor, né? De uma vida longe dessa história de manipulação e de ter que ficar cantando para a Mãe Seda dormir.
Aí o que que aconteceu? A canção delas, apesar de ser fortalecida pelas dos peregrinos, estava enfraquecendo cada dia mais. E isso a Mãe Seda estava recobrando mais e mais a consciência e mais o controle sobre as coisas. Então, o que que eu acho que aconteceu, né? Essa parte é mais teoria do que história. Até porque a história é muito nova e ainda não deu-se para descobrir tudo o que aconteceu lá. Essas tecelãs começaram a buscar das outras tecelãs que fugiram, né? Elas começaram a mandar petições para poder buscar descendentes de tecelãs que pudessem encarar a Mãe Seda, né? Bater de frente com a Mãe Seda, para que elas finalmente pudessem ser livres dessa maldição. Tanto é que elas estavam se tornando extintas porque elas não conseguiam reproduzir com facilidade porque elas eram desenvolvidas da seda. Nisso, nesse meio tempo, enquanto as tecelãs estavam com essa história de controle sobre a Mãe Seda, ela, mesmo na sua consciência reduzida, criou dois seres que a gente sabe, né, exclusivamente de seda, que é a Phantom, Fantasma, e a Lacey, que é a Tessella, que é uma das antagonistas do jogo, né? Aliás, as duas são, né? A Tessella é a principal antagonista do jogo e a Phantom também é um boss que você enfrenta. Eu acho que mesmo nessa consciência reduzida, ela criou essas duas formas de seda para poder ou serem uma alternativa às tecelãs ou serem suas libertadoras finais, né? Tipo, finalmente conseguirem libertar ela da prisão que ela se encontrava. Mas isso é teoria, nada confirmado ainda. Há outras teorias que dizem que tanto a Fantasma quanto a Tessella foram criadas pelas tecelãs e foram criadas com o objetivo, não sei se vocês conhecem esse termo de palindame, que quer dizer um boneco de treino. Pronto, essa é a palavra, um boneco de treinamento para que algum descendente de tecelã pudesse treinar, entre aspas, com essas duas formas de seda para que pudesse bater de frente com a Mãe Seda, que é feita de seda. Nossa, eu falei muita seda nessa frase. Mas enfim. Beleza. Nisso, tem uma área do jogo que você consegue ver algumas gaiolas, né? Algumas jaulas que são parecidíssimas com as que a Hornet é trazida. Que dá pra você ver, se você ler as legendinhas, né? Tipo, esse aqui tem 1/8 de tecelã e morreu da forma tal. Esse aqui tem 1/4 de tecelã e morreu da forma tal. Então elas estavam realmente buscando descendentes de tecelãs que pudessem bater de frente com a Mãe Seda, né? E nisso chega na Hornet, né? Que ela é metade tecelã, ou seja, ela é o máximo de descendência direta de tecelã que elas conseguiram encontrar. Ela é metade tecelã e metade Worm, né? Que é a raça do Rei Pálido. Ou seja, ela é metade tecelã, que é o que elas queriam, e metade ser pálido, que era melhor ainda, porque ela tem o poder de... Como é que eu posso explicar? Ela tem o sangue de um ser que era extremamente poderoso, né? Que era o Rei Pálido. E isso ajudava ela a ser bem poderosa, né? A Hornet é muito poderosa, porque ela tanto consegue manipular a seda, quanto tem o sangue do Rei Pálido, que ajuda ela a ser bem poderosa. Nisso, elas conseguem capturar a Hornet. Acho que com o objetivo de treinar ela com a Tessella e a Fantasma para bater de frente com a Mãe Seda e acabar com o sofrimento das tecelãs, né? Sofrimento assim, né? Elas queriam se livrar do controle da Mãe Seda de vez. Beleza. Nisso, a nossa personagem, que é a Hornet, chega em Fiarlongo e a carruagem dela se liberta e o jogo começa, né? Eu acho que no decorrer do jogo, a Hornet, né, que é a nossa personagem, ela vai descobrindo um pouco mais sobre os planos das tecelãs e descobrindo mais o seu propósito nessa terra, né? E uma teoria que o povo tá dizendo por aí, né, que esse jogo, como é uma sequência, deu uma luz sobre os reais motivos, teoricamente, né, da Hera ter tido a Hornet, que era como se fosse uma maneira de perpetuar a descendência, porque elas eram uma raça que estava se extinguindo. Eu acho, né? Não tenho certeza, mas eu acho que a reprodução das tecelãs entre tecelãs é impossível, então elas precisariam necessariamente de algum outro ser, entre aspas, para misturar o sangue, né? Para que elas fossem mais férteis. Tudo bem. Nisso, a gente pode teorizar que a Hera, depois que saiu de Fiarlongo, chegou em Halonest, se estabeleceu lá, criou o Ninho Profundo, o lugar mais amaldiçoado ever, que vem, na minha opinião, em segundo lugar, depois de um outro lugar mais amaldiçoado que Ninho Profundo, mas a gente vai chegar lá. Se estabeleceu lá com suas tecelãs, né, algumas que fugiram com eles, né, se estabeleceu lá como sua líder. E aí, quando chegou o Rei Pálido, ela já sabendo que o plano original das tecelãs
era criar um ser que fosse capaz de manipular a Seda e bater de frente com a Mãe Seda para liberar as suas irmãs tecelãs que tivessem ainda sobre o controle e o domínio da Mãe Seda, já que a canção que elas estavam cantando estava enfraquecendo mais e mais, pediu ao Rei Pálido essa filha para que ela pudesse ser aquela que colocaria um fim no reinado da Mãe Seda. E assim, venhamos e convenhamos, fertilidade para o Rei Pálido não é problema. O cara fez centenas de milhares de filhos para jogar eles no abismo para criar o Cavaleiro Vazio. Então, fertilidade não é problema pro cara. Continuando. Nisso, a personagem chega lá e aí vai fazendo as aventuras dela e tal. E aí ela chega na cidadela, no topo da cidadela, e encontra realmente a Mãe Seda, né? Isso ela desafia a Mãe Seda morre, barará, parará. Toda aquela coisa de game que vocês conhecem. Enfim, aí uma coisa que eu queria comentar era, ainda falando sobre a história do game, é como essa história não tem medo de ser trágica, de contar histórias trágicas. E isso é uma coisa que tá cada vez mais raro hoje em dia, histórias trágicas, porque o nosso mundo já tá tão trágico por si só, que histórias trágicas estão sendo cada vez mais incomuns, né? Estão cada vez mais raras, porque as pessoas hoje em dia precisam de esperança, né? Então eu acho que histórias com finais felizes são mais recorrentes por causa disso. Mas enfim, esqueci de tomar água. Vou tomar água agora. Você tome a sua água também, viu? Não esqueça de tomar água. Bom, continuando, as histórias desses jogos, as que não são a principal, né? Porque a principal é Hornet chega em Fiarlongo e tem que fazer o seu caminho até o topo da cidadela para derrotar a Mãe Seda. Plot A. Os plots B que você vê pelo caminho são muito bons, velho. São muito bons. Um dos plots que mais me chamou a atenção, né, foi o de um personagem chamado Garamond e Zazar, que ele é tipo um cavaleirozinho que fica com você durante o jogo, né? Você encontra ele algumas vezes durante o jogo e ele te ajuda em algumas batalhas se você pedir, né? Se você pedir, ele vai lá te ajudar. E tipo assim, agora spoilers do ato 3, porque eu vou spoiler esse game todinho aqui hoje. Então, se você não viu ou não jogou, por favor, vá assistir, vá jogar, só vá. Esse jogo vale muito a pena. Spoilers, mais uma vez eu aviso. Mas no ato 3, esse personagem que, quando você encontra com ele, sempre dizia: minhas pernas estão cansadas, eu sou muito velho pra isso e tal, não sei o que, mas eu vou continuar lutando. Sou velho, mas eu vou continuar lutando. Eu tô cansado, mas eu vou continuar lutando. No ato 3, quando a Hornet joga a Mãe Seda no vazio e tudo que era seda vira vazio, o vazio começa a consumir algumas criaturas, né? E entre essas criaturas está o Garmund. E aí você luta contra ele possuído. E é uma das coisas mais tristes, porque você chega nessa batalha com o Zazar, que é a montaria dele, te chamando. E é uma das coisas mais tristes, porque você chega lá, batalha contra ele, você derrota ele e ele fala coisas do tipo: obrigada, minha amiga, por ter me libertado, mas eu vou descansar aqui um pouco antes de continuar. E ele morre! Tipo assim, você fica devastada, porque ele é muito legal. Ele e o Zazar são muito legais. Então, tanto é que se você tocar a agulha lá perto do Zazar, ele vai, tipo, tá agradecendo o amigo dele por todos esses anos e tal. Não sei o quê. Nossa, é muito triste, velho. É muito triste. Que saco! É muito triste, velho. Muito triste. Dá vontade de você chorar, só de lembrar. E outra história que é muito triste também é a do Príncipe Verde. Que durante o jogo você encontra um cara numa gaiola, né? E se você buscar uma chave pra libertar ele, ele vai, né, se denominar Príncipe Verde. E aí ele vai dizer coisas do tipo: eu não mereço continuar. Eu sou indigno de continuar. Não sei o que, umas coisas assim, sabe? Melhor eu apodrecer aqui nessa cela e tal. Não sei. Beleza. Aí você sobe na cidadela, né? Você encontra uma boss fight chamada Dançarinos Mecânicos. E tipo, você vê que eles parecem muito com o Príncipe Verde, sabe? São dois, né, no caso. E conforme essa boss fight vai acontecendo, os dois robôs, né, são perfeitamente sincronizados. E quando você destrói um robô, o outro começa a desincronizar. E aí, com o tempo, ele mesmo para e se autodestrói, né, assim. É muito triste essa boss fight, porque você fica pensando que alguma coisa aconteceu com o Príncipe Verde. Aí mais pra frente você encontra esse Príncipe Verde de novo. E ele conta a história de que ele tinha um amante, né? Eu não sei se era um pretendente ou um amante ou alguma coisa do gênero. Esse amante, ele meio que caiu na história do conto, né? Das tecelãs e começou a trabalhar para elas e produziu aqueles robôs para servirem. Eu
acho que para servirem como sentinelas, mas eu não tenho certeza. E começou a produzir para elas e produziu tanto para salvar o seu reino, porque assim, tanto ele quanto seu amante eram de Verdânia, né, que é um reino que foi destruído. Ah, um parêntese aqui, né, que antes da Mãe Seda chegar, eles tinham alguns governantes, né? Eu esqueci o nome dele agora. Mas é um cara que ficava nas areias de Karate, que ele tinha até uma torre bem bonita. A Scar, cantora Carmelita, tipo, o design dela é muito bonito. E ela também tem uma boss fight muito foda. E a Nyleth, Nyleth. Não sei como pronunciar o nome dela, mas ela, né, essa Nyleth, e os governantes de Verdânia, né, que eram o Príncipe Verde e o seu amante. Eles eram dançarinos e viviam sincronizados. Tanto é que se você acessar as memórias no ato 3 do Príncipe Verde, ele vai te mostrar o reino dele, que é Verdânia. E o que dá a entender, né, não nada que seja confirmado ainda, é que o amante dele meio que se sacrificou a trabalhar na cidadela para poder salvar o reino dele. E o Príncipe Verde deu as costas, né? Tipo assim, não foi com seu amante, né? Ele não se sacrificou para salvar o reino, né? Eu especulo, né? Nada confirmado ainda, que ele acha que foi traído, né? Pelo seu amante, que trocou ele pela cidadela, né? Mas tudo foi para salvar o reino de Verdânia. Mas no fim, nada disso importou porque Verdânia foi destruída. E tipo, você luta contra ele, né? No sonho de Verdânia, né? Que Verdânia era muito bonita, uma cidade muito verde, muito bonita. Você luta contra ele lá e quando você sai da luta, ele tá junto com o corpo do amante dele e ele morre também e permanecem juntos. E é tipo, nossa, é muito triste. Tim Cherry, quem foi que te machucou? Quem foi que te feriu? Sério, quem foi? Quem foi que te feriu? Quem foi que te machucou pra você tá colocando todos esses plots tristes e Silk Song? Sério, não, eu fico abismada. Enfim, mas nem só de tristeza se vive fiar longo, né? Existe um personagem que pra mim ele é o meu filho e ninguém vai encostar nele, que é o Sherman, a coisa mais fofa desse jogo, que eu tava muito preocupada com o desenvolvimento da história porque eu achava muito queria de arrasta, porque essa história não gosta de pessoas felizes, aparentemente. Parece até Arcane, que diacho. Enfim, tava temendo muito pela vida do Sherman. O Sherman, ele é um peregrino, ele começa o jogo sendo um peregrino, uma peregrinação, e ele é todo felizinho, ele fica cantando uma musiquinha e tal, e ele acha que todos os obstáculos do caminho dele vão ser resolvidos por conta da fé que ele tem. E é muito fofo, ele é muito fofo, ele é a coisa mais fofa desse jogo, meu Deus, ele é fofo demais. E nisso, a Hornet, ela, toda vida que encontra com ele, diz que ele tem que fazer um pouco mais, né? Além de só ter fé e só cantar, ele tem que fazer um pouco mais, né? Ter um pouco mais de mão na massa, né? Por assim dizer. E tem uma quest lá no, eu não sei se é no ato 2 ou se é no ato 3, né? Que ele sai para pegar medicamentos para ajudar os outros peregrinos, né? Que chegaram à cidadela. E ele vai e procura medicamentos na ala médica, que é um lugar assim bem sinistro, onde as tecelãs faziam experimentos, torturas, esse tipo de coisa. Então ele desce lá naquele lugar. E tipo assim, se você pensar na perspectiva do Sherman, ele deve estar traumatizado até agora, porque é um lugar que é cheio de corpos e câmaras de tortura e insetos sinistros, monstros sinistros, tá ligado? E aí a Hornet chega lá, ele tá cercado por monstros, salva ele, né? Eu achava muito que ele ia morrer. Ela salva ele, o próprio coitado fica traumatizado. Compreensível, né? Mas, tipo, você percebe que, mesmo sendo um personagem secundário, o Sherman, por exemplo, ele tem um tipo de desenvolvimento de personagem, mesmo que não seja a história toda diante dos nossos olhos, né? É incrível esse jogo. Mas eu acho que eu vou falar disso mais pra frente. E nisso, quando a Hornet encontra ele de novo na cidadela, ele tá mais ciente, entendeu? Diz que, eu não posso agir só com a minha fé, eu tenho que botar a mão na massa e ajudar os outros e tal. Isso é lindo de se ver. De um ponto de vista de roteiro, isso é lindo de se ver. Aí, no final das contas, agora eu vou dar spoilers dos finais, então, se você não viu o final ou se não jogou, mais uma vez fica aqui a minha recomendação. Mas tem vários finais nesse jogo, né? Um dos finais que você pode fazer é a Hornet absorver a Mãe Seda, né? Que durante o jogo tem essa mecânica de vincular, que é tipo absorver a seda. Então a Hornet absorve a Mãe Seda e se torna, de fato, um ser superior e um ser pálido. Tanto é que tem a cutscene dela aparecendo com mais braços, ela fica tipo com 8 braços, é sinistro. Sinistrão demais.
E aí ela passa a controlar os insetos de fiar longo, né? Do jeito que o Rei Pálido fazia. Mas se você ajudar muitas pessoas na cidade de. Na cidade, assim, né? Nos locais do jogo e você fizer o bem por onde você passa, você desbloqueia uma segunda alternativa para esse final, que é fazer uma armadilha para Mãe Seda, né? E essa armadilha é basicamente o vazio. Nossa, me lembra um meme que eu vi de Hollow Knight, que é tipo assim: você se liga um cara que faz umas propagandas muito doidas de LED, de painel de LED, que é tipo assim, ele reage a umas coisas totalmente absurdas e aí faz um comentáriozinho sarcástico e diz: Anyway, here's a sign, não sei o que, não sei o que. Que é Tony, eu acho Tony, o cara do LED. Eu vi um meme que era, tipo, ele fazendo esses comentáriozinhos sarcásticos, e aí diz assim, aí era ele, e com a cabecinha do fantasma, né, do primeiro jogo, e diz assim: Anyway, se você quiser se livrar da sua divindade, se a sua divindade local estiver dando problema, eu tenho uma solução pra você. Jogue ela no vazio e deixe que a gente cuida do resto. E, tipo, é bem isso mesmo, sabe? Porque a Radiância foi jogada no vazio, né? No final de Hollow Knight. E a Mãe Seda também foi jogada no vazio, né? Então, tipo assim, você tem uma divindade dando problema, joga ela no vazio. Não, não tem mais problema, o problema acabou. Enfim. Só que no caso, o vazio destruiu, meio que destruiu a cidade também, né? Então, teve esse ônus aí. Não foi só bônus, teve ônus também. E aí, depois que ela joga a Mãe Cedo no vazio, é que vai desbloquear o ato 3, né? Que é onde você vai resolver a merda que deu, né? Basicamente. Você não sabia que a armadilha ia consumir a cidade inteira. Então, você vai lá resolver a merda que deu. Agora, o que eu quero falar agora sobre os personagens, né? Já que a gente pegou esse gancho do Sherman, eu vou falar sobre os personagens. Nossa, os personagens são extremamente bem feitos. Extremamente bem feitos. Eu fico abismada, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de analisar a escrita, o roteiro das coisas, né? E os personagens são muito bem feitos. Tanto a Hornet, que é a personagem principal, como os outros também secundários são extremamente bem feitos. Tem um personagem que esqueci, mas tem o Príncipe Verde, tem o Garamond, o Zazá, tem o Sherman, tem os Xamãs Caracóis, que são aqueles que te ajudam a fazer armadilha de vazio. Tem uma mina que te dá o diário da caçadora pra você ir registrando as criaturas e tal. Tem a Lacey, né, a Tessela e a Fantasma, que também são extremamente bem escritas, né? Nossa, é simplesmente fantástico. Mas agora eu quero falar sobre a personagem principal, né, que é a Hornet. Cara, que saudade de personagens como a Hornet, porque a Hornet, ela é, antes de qualquer coisa, uma personagem muito nobre. E o que é que eu quero dizer com isso? Ela tem as suas particularidades, tem os seus receios, tem os seus medos, tem as coisas que ela acha legal, tem as coisas que ela não acha legal. Mas, tipo assim, ela, mesmo sendo um ser, meio ser pálido, que ela podia simplesmente tacar o foda-se e governar sobre os outros, não. Ela sai do caminho dela, ela faz tudo o que tá no poder dela para ajudar os outros. Eu até li um post, né, de um blog comentando justamente sobre isso, de como a terra de Fiarlongo era essa terra que aparentemente está devastada, né, mas que ainda tem uns resquícios de vida de alguns peregrinos. E a Hornet é um ponto que traz esperança para essas pessoas, porque tipo, ela faz algumas quests, né, que ajudam as pessoas, tipo, recuperar o santuário, bater o sino, ajudar a resgatar fulano, ciclano, beltrano, salva as pulgas, né, que são os bichinhos fofinhos do jogo, e ela sai por aí resgatando essas pulgas, então, tipo, ela sai do caminho dela, ela sai da missão principal dela, que é se confrontar com a Mãe Seda, e ajuda essas pessoas de uma forma que elas ficam gratas, que elas, poxa, ainda tem algo pelo que lutar aqui, sabe? E isso é muito foda, isso é uma coisa que eu acho muito foda. É um personagem que inspira os outros a ser melhor. E, consequentemente, inspira a gente que tá jogando e assistindo a serem melhor também, sabe? É um personagem, um tipo de personagem que eu sinto muita falta nas mídias de hoje em dia. E, tipo assim, ela não é perfeita, lógico que não, né? E isso é o que faz dela um ser muito especial, assim. Por isso que ela é minha fave, né? Minha favorita, minha Gold, minha bias, meu amor, Hornet. E também os outros personagens são bem desenvolvidos, né?
A Tessela, por exemplo, que é a principal do jogo, né? Tanto é que a última luta do jogo é tecnicamente contra ela. Ela tem uma história muito triste, né? Que se você for parar pra pensar, seda não é uma coisa muito resistente, né? Você pensar no fio de seda, não é uma coisa muito resistente. Com esse conhecimento, ela foi criada basicamente pra morrer. Tipo assim, ela foi dado pensamento, né? Foi dado consciência pela mãe seda ou pelas tecelãs, mas ela foi criada basicamente pra ser um ser descartável, né? Basicamente isso. E isso, claro, né? Compreensivelmente acumulou muita raiva dentro dela, né? E ela se move com esse pensamento, né? Com esse intuito. Mas no final, ela meio que se redime, né? Contanto que ela brigou contra a Hornet não desistiu dela. Ela, você é uma forma de vida, assim, vazia, né? Uma forma de vida fraca, uma forma de vida frágil, mas eu não vou desistir de você, mesmo assim, sabe? Cara, isso é Hornet, você é fantástica, você é incrível, você é tudo e uns canudos. E tipo assim, você vê que os personagens são bem escritos e bem cuidados, sabe? Tem uma boss fight que é contra uma mina que tá com os fios, assim, tecendo fios e tal. Acho que é Viúva o nome dela. Que ela confirma a teoria de que as tecelãs meio que estavam procurando algum descendente, né, que pudesse ser profetizado, né, que lutasse contra a Mãe Seda. E ela é bem escrita demais, porque você vê que ela ainda é fiel à Mãe Seda, mesmo depois de todos os experimentos, né, conduzidos, né? E é muito legal. Cada personagem tem a sua história, cada lugar tem sua particularidade. Esse jogo é incrível. Falando em lugar, vamos falar dos lugares do jogo, né? Todos são bonitos, né? Todos eles são bonitos. Mas eu queria dar destaque principalmente para os que eu mais gostei, né? Que foram a Cidadela. Com certeza a Cidadela, os salões harmônicos e os salões supremos são belíssimos. Que eu fico assim, como que o cara conseguiu pensar num bagulho desse aqui? Eu que faço arte, né? Eu faço arte e fico, meu irmão, eu suo a camisa pra poder fazer um background decente e o cara me vem com essa obra de arte aqui. Irmão, sério. Dá pro ser humano se sentir humilhado. Sério. Dá sim, pra ele se sentir bem humilhado. Mas enfim, a cidadela é muito bonita e eu acho que Verdânia também é muito bonita. A Verdânia é perdida, né? Que no jogo tá Lost Verdânia. É muito bonita também essa área porque ela é muito verde, ela é muito bem cuidada, muito bem preservada, né? Um contraste tremendo com o que a gente vê agora, né? De que ela tá toda destruída, toda carcomida, não tem mais verde, não tem mais nada, né? É só tipo pedra e lamaçal, né? Que é um contraste tremendo com a Verdânia que o Príncipe Verde se lembra. Mas mesmo assim é muito bonita essa parte do jogo, né? Agora, falando sobre lugares que não são tão legais, que eu mencionei no começo, que são mais amaldiçoados que Ninho Profundo, Billy Brejo, nossa. Se você pegar 10 jogadores de Hollow Knight Silksong, os 10 vão dizer que Billy Brejo é a pior área do jogo. Porque, cara, é muito difícil você se movimentar por lá. Porque além dos obstáculos e dos inimigos serem um pé no saco, ainda tem uns larvas que ficam comendo a sua seda, que seda é o que você usa pra se curar, né? Meu irmão, a Titiana tava com ódio no coração quando criou o Billy Brejo. Irmão, caraca, velho, que região difícil da Gota Serena, Deus o livre, né? Se Ninho Profundo era difícil, Billy Brejo é 78 vezes pior, velho. Não, não dá pra entender. Não dá pra entender. Juro. E ainda tem uma porra de um sapo que é um boss fight de lá que você tem que lutar, que é um perto da pedra, você tem que ficar desviando dele, que ele fica ali sugando, e ainda tem uns lava embaixo. Meu irmão, é um caos total, caos total. Deus me defenderá. Nunca mais voltar no Billy Brejo. Nota, nunca mais. Aí um aspecto que eu queria falar também é a música do jogo. Nossa, eu tava assistindo a gameplay do Cellbit e quando ele chega nos salões harmônicos pela primeira vez, que ele começa a escutar a música, ele fala assim, irmão, essa música, o cara não compôs a música, o cara morreu, levou um gravador, foi pro céu, gravou a música e voltou. Porque, meu irmão, que música bonita da Gota Serena. A música dos salões harmônicos é linda, meu irmão. Como é que o cara compôs um negócio desse, mano? Na moral, parece realmente aquelas músicas que você encontra nas igrejas e tal, aquelas igrejas que são da era gótica da arte,
que são altas e feitas de pedra, que tem os murais e vitrais lindos. Você se sente dentro de uma igreja daquela quando escuta uma música dessa. E combina com o visual do lugar, né? Que é a cidadela. Meu Deus do céu, a cidadela é muito bonita. Mas eu já falei sobre isso. E não só dos salões harmônicos, a cidadela como um todo é muito bonita. A música, no caso. A música da cidadela é muito bonita. A música de Vertânia é muito bonita. A música, eu acho que de Casco Madeira também é muito bonita. E tem umas músicas épicas. As músicas das boss fights são épicas. Quando você briga com a Lacey pela última vez, é muito bonito também. A música é épica, parece assim que você tá. Vrau! Loucura total. Enfim, o dev da música brilhou. Aquele meme do piano pegando fogo, pronto, ele mesmo. Ele tá nesse naipe quando compôs a trilha sonora desse jogo. Todo o trabalho foi muito bem feito, né? A Hornet foi muito bem escrita, foi muito bem dublada. O dublador da Hornet arrasou. Os outros personagens também muito bem escritos, muito bem dublados. E agora eu queria abrir um comentário sobre o final do jogo, né? Que, spoilers mais uma vez, sobre o ato 3, né? Que no ato 3, pra você resolver a merda que deu quando você jogou a mãe cedo no vazio, você tem que descer lá, né? No vazio, pra resolver a merda que fez. E aí, nessa quest de descer no vazio pra resolver a merda que deu, a Hornet encontra os xamãs, né? Os xamãs caracóis meio que iludiram ela, entre aspas, pra fazer essa armadilha pra mãe seda. E eles pedem pra ela coletar os corações dos antigos governantes do lugar, né, de Fiarlon, que é aquele cara que mora na torre, nas areias de Karate, que eu ainda não lembro o nome dele, a cantora Carmelita e a Nylas, né? Ou do Príncipe Verde, você pode escolher. E aí eles pegam esses corações e a Hornet acessa memórias da vida dela, né? Nessa sessão que chama Memória Vermelha, ela acessa as memórias de quando ela era criança. Nossa, ela criança é muito fofa. Dá vontade de pegar assim, oh meu Deus, coisa fofa da mamãe. Dela tecendo quando criança, né? Quando ela tinha acabado de nascer e tal. E mostra também uma memória com a mãe dela, com a Hera, né? E confirma a teoria de que ela é realmente filha de 3 rainhas, né? Que a Hera era a rainha de Nil Profundo, a Vespa era a rainha das Colmeias e a Dama Branca, que era a rainha de Hallownest. Mostra memórias com todas essas 3, né? E ela tá nessas memórias pra pegar uma flor que permite ela entrar dentro do vazio pra resolver a parada. Eu achei legal que deu pra ver nessa memória que ela conviveu um pouquinho, né, com a mãe dela de verdade, né? E a Hera diz umas palavras muito bonitas pra ela. As outras pessoas têm desejos sobre a sua vida, que é ser guardiã, ou tecelã, ou rainha. Ela diz até assim, isso são desejos deles, não os seus. Certamente não os meus. E ela fala de uma coisa que eu acho muito relevante no nosso contexto sociocultural atual e tecnológico que vivemos, e que a gente queria que os nossos pais tivessem dito pra gente, é que as expectativas dos outros não devem definir a nossa vida, nem as expectativas da nossa própria família, sabe? Que ela fala pra Hornet que ela tem que seguir o seu próprio caminho, ser quem ela achar que deve ser feliz do jeito que ela é. E isso é muito legal de se ouvir, sabe? Principalmente na realidade que a gente vive hoje em dia, que cobra a gente ser sempre mais, sempre melhor, sempre mostrar que tem tudo e que tá tudo bem, e que você não tem momentos tristes e nem de desespero, nem de decepção, sabe? Muito legal mesmo. Essa foi uma das partes que eu mais gostei, assim, do jogo. No final das contas, ela encontra a memória que ela teve com a Dama Branca e a Dama Branca dá a flor pra ela entrar no vazio. Ela vai, chega no vazio, entra lá, mergulha e tal. E antes de entrar, a Tessela diz que ela não vai mais encontrar ela lá viva, né? Que a Tessela agora não é mais a Tessela. Ela chega pra Tessela e fala assim: eu andei por essas terras, caí nas suas armadilhas, eu me furei nos seus espinhos, enfrentei facas e lâminas. No meio tempo eu contemplei maravilhas, mas eu sou filha de Hallownest, e esse vazio eu não temerei mais. Tipo assim, ela basicamente falou: eu como vazio no café da manhã, irmã, você não tá ligada. E aí ela vai, entra no vazio, enfrenta a Tessela perdida, né? Que é basicamente a Tessela cheia de vazio, né? Como outros personagens, tipo Garamond, Grip Garamond. E enfrenta e derrota ela e elas saem do vazio. Aí, conforme elas estão saindo, a flor começa a falhar e começa a se dissolver totalmente. E nessa hora eu fiquei assim, né? Quando a flor finalmente acaba, a Hornet olha pra cima e ela vê o fantasma, só que na forma dele de vazio. Sem a casquinha branca, né? Só a forma preta dele. Nessa hora eu falei assim, meu Deus, Absolute Cinema! Sério, o povo pode falar o que quiser de fanservice, mas funciona.
Ama pra caralho. E eu, meu Deus, eles colocaram um fantasma, nem fudendo. Sério, cinema. Foi muito legal que eu assisti um compilado dessa parte, né, dos streamers chegando nessa parte, que aí todo mundo, olha, meu Deus, o Night, o fantasminha, o Ghost, não sei o quê, olha ele aí, o Ghost, não sei o quê, e o Alan, o Silco Sangue. Sério, o Alan é ótimo, gente. Se vocês ainda não conhecem, vão atrás porque ele é ótimo. Alan Zouka, Top One of Brazil. E aí ele mostra que mesmo ele se tornando parte do vazio, ele não é vazio porra nenhuma, que ele leva a Hornet de volta para a superfície com os tentáculos do vazio e você fica assim, irmão, você não é vazio coisíssima nenhuma. E aqui termina o jogo. E aqui eu tenho, acho que a minha única crítica com relação a esse jogo, que eu acho, né? Que depois de ver e analisar e tal, passar vários dias com o jogo, eu acho que a gente deveria ter lutado com a mãe seda consumida pelo vazio. Assim, pra mim foi uma oportunidade bem perdida, porque imagina ela com vazio, como seria pica lutar com ela. Nossa, seria incrível. Pra mim, ela tinha que ter sido a vilã final do jogo, assim. Porque a luta dela, eu vi alguns streamers falando que a luta dela foi muito fácil, foi muito simples. Assim, os streamers profissionais de Hollow Knight, né? Obviamente. Pessoas comuns podem ter achado a luta difícil. Mas eu acho que a gente devia ter lutado com ela com o vazio dentro dela, né? Imagina só ter um ataque especial de vazio e tal, essas coisas assim. E, tipo assim, foi uma oportunidade bem perdida, mas, enfim. Fora isso, pra mim o game tá muito bom. Tá excelente, tá obra-prima, tá? Merece demais o Game of the Year. Sério. Agora eu quero abrir um parêntese pra uma coisa da vida real que eu acho que nenhuma desenvolvedora de jogos, assim, já fez, né? Ou vai fazer. Ou então, não sei se existem casos desse por aí, né? Mas eu não sei de nenhum que tivesse feito o que a Team Cherry fez. Porque o que que acontece? A Team Cherry, ela fez Hollow Knight e tinha um cara que era muito fã de Hollow Knight, né? Que o nome dele era Seth. Só que esse Seth tava com câncer, né? O câncer dele era terminal e não tinha mais o que fazer. Aí o que que a Team Cherry fez? Ela chamou o cara pra jogar uma versão early de Silksong, tipo um beta, um alpha de Silksong, e pediu pra esse cara fazer um desenho, né, de um personagem de Hollow Knight baseado nele, né, fazer um OC, né. E aí o cara fez um OC e entregou pra Team Cherry. Infelizmente o cara veio a falecer do câncer que ele tinha, e a Team Cherry transformou esse OC desse cara, que eles até chamaram de Seth, num boss do jogo. E tipo, ele não é um boss opcional, ele é um boss obrigatório, você tem que passar por ele. Não importa que caminho você pegue, você vai passar por ele. Pra progredir na história, você tem que passar por ele. E é muito legal. Outros desenvolvedores por aí sequer fariam isso. E se fizessem, seria tipo uma lembrança, assim, um NPC no máximo. Mas a Tincherry não. A Tincherry colocou o cara no jogo obrigatório. Você vai passar por ele, não tem o que fazer. E é mais legal ainda o que acontece depois que você derrota esse boss. O Seth no jogo, ele sai pra explorar o mundo de Fiarlongo, né? Ele sai pra ter novas experiências. Isso traça um paralelo perfeito com o cara que não teve essa possibilidade, né? Não teve a possibilidade de explorar Fiarlongo como deveria com a Hornet. Cara, isso é uma história assim triste, né? Porque infelizmente o cara perdeu a sua vida, mas muito reconfortante pensar que ainda existem pessoas que, mesmo sendo de uma forma tão mínima, mesmo sendo dentro de um videogame, conseguem fazer um bem pelo outro, sabe? Isso é legal. Histórias assim, histórias positivas, são cada vez mais necessárias nesse nosso mundo tão desesperador e individualista. Enfim, eu acho que já falei demais. Silksong é uma obra fantástica. Recomendo demais que vocês vejam ou assistam ou joguem. E se interessem pela história também, vão atrás pesquisar, porque tem muita coisa que eu não comentei aqui, né? Muitos desejos, muitas quests. A gente não fala sobre a quest da bruxa, não falamos sobre essa quest. Irmão, o que que a Tintieri tava pensando? Vão lá, vão atrás. Se encantem com Silksong, tanto com Silksong quanto com Hollow Knight. Eu acho que ambos os jogos valem muito a pena serem jogados. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa eu saber comentando aqui e tal, deixando seu like, se inscrevendo também é bom. Enfim, preciso de vocês aqui comigo, né? É isso que eu quero dizer. Eu espero que você tenha gostado e é isso. Eu vou ficando por aqui e como diria Selbit na sua gameplay de Blue Prince, calitamos. Chega por hoje. Tchau!